Bom dia, meu povo da CV. Tava dando um pauzinho aqui, muito tempo que eu não faço. Trazer um pouquinho, meu fone não funcionou, mas vamos embora. Está começando mais um Café com CV, segunda-feira, episódio 101, dia 28/4/2025. Não, tinha muito tempo que eu não fazia um Café com CV, hein? Aí, ó. Preparar para a foto aqui. Bom dia. Tá todo mundo me escutando aí? Bom dia, Bruno. Dá um joinha aí se tá me escutando, porque eu tô sem meu fone. Tentei ligar ele aqui, não consegui ligar não. Sejam todos muito bem-vindos para esse Café com CV. Depois dá um alô aí se estão me escutando ou não. Hoje eu resolvi falar sobre gerenciamento de projetos, né? A importância da gente ter um gerenciamento dos projetos nossos, né? O Bruno manda lá no nosso grupo de WhatsApp, na comunidade da CV, a live está começando, para a turma ir entrando aí. Já estou tomando meu cafezinho. Qual que é a importância do gerenciamento de projetos, né? Dentro de uma empresa de comunicação visual. Não só você gerenciar projetos de estrutura, mas como você também gerenciar os seus projetos, né? Os seus trabalhos aí dentro da sua empresa. Então a gente vai falar um pouco de gerenciamento de projetos, que é muito importante. Eu estou passando por 2 momentos lá agora na TLV, para gerenciar um projeto muito grande, com uma entrega muito rápido. Estou passando também por um gerenciamento de projetos, que na verdade foi feito lá na nossa, quando a gente foi fazer o nosso planejamento estratégico de 2025, né, lá em novembro de 2024. E aí a gente agora está executando esse projeto, né, que é a compra de novos maquinários, troca de outros maquinários dentro da empresa. Então, a importância de você ter aí, isso aí. A Arca está falando aí, que é o João, nosso mentorado, é exatamente isso, João. Gestão de projetos e gerenciamento de projetos, é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de gerenciamento e gestão, a gente está falando a mesma coisa. Eu estou falando de gerenciamento aqui, eu estou querendo passar essa palavra de gerenciamento, porque de fato a gente tem que gerir o negócio, né? Não delargar. Então a importância da gente, tudo que for fazer na empresa, tem que ter uma gestão e um gerenciamento de projeto, para que as pessoas estejam todas na mesma página para executar o trabalho que tem que ser feito, para bater a meta que tem que ser feita. Quando a gente fala em gerenciar um projeto, sempre existe um começo, um meio e o fim, né? E todo projeto existe uma meta no final, né? Então, a minha meta em 2025 era o quê? Era colocar mais tecnologia no chão de fábrica da TLV, né? Mudar algumas maquinários, comprar novos maquinários, né? Não só no chão de fábrica, mas na parte logística também. Então a gente investiu em MOOC, a gente investiu em router nova, a gente investiu em laser nova, CO2, a gente investiu em laser fiber nova. Vocês viram, quem acompanha a gente lá na TLV, viu que sexta-feira chegou uma fiber lá. Então isso é gerenciamento de projeto, né? Isso eu peguei lá atrás no meu planejamento estratégico, falei, cara, a gente precisa revitalizar os nossos equipamentos no chão de fábrica e a gente vai precisar de fato programar como fazer isso, né? Fazer um projeto e gerenciar como conseguir chegar nessa meta. Quando a gente fala de projeto, de gerenciamento de projetos, o que é muito importante a gente entender, né, gente? Porque todo projeto ele está ligado a uma meta, né? E esse projeto ele tem uma forma de acontecer. Então ele tem o começo do projeto, ele tem o meio e ele tem o fim com o atingimento dessa meta. Quando a gente vai falar de projetos, é importante a gente pensar em 5 passos, né? Para gerenciar
um projeto? Quais são os 5 passos para gerenciar um projeto? Então vamos lá, o primeiro passo, iniciação, entender por que fazer aquilo, né? Então você tem o passo 1, que é a iniciação. Por que eu resolvi trocar meu parque gráfico, melhorar meu parque gráfico? Aí tem vários motivos, você vai cascateando cada motivo desse. Eu tinha máquina CO2 que tinha 10 anos, né? Eu não tinha uma máquina de Haltier ACM com 5 metros, minha máquina era 3 metros. Eu gastei de caminhão MUC em 2024 R$400 mil. É um preço que dá para você comprar um caminhão. Por que você comprou uma FAB? Por que você quer comprar uma FAB? Eu estou terceirizando muito esse tipo de corte. Isso está me trazendo atraso na minha entrega, fornecedor me cobrando caro, a logística para fazer difícil. Por isso eu preciso ter uma FAB dentro da fábrica. Então isso tudo é o quê? É a iniciação, né? Sempre quando você vai fazer um projeto é porque está acontecendo alguma coisa e você precisa tomar essa ação para fazer esse projeto, precisa gerenciar esse projeto. Então, iniciação é o primeiro passo, né? Para começar um projeto, iniciação. Vou dar um exemplo. A gente vai começar um projeto muito grande essa semana na TLV. Essa é a primeira semana desse projeto e a gente precisa entender tudo que a gente tem que fazer, por que a gente tem que fazer, né? Para a gente criar esse projeto. Segundo passo, que é muito importante, dos 5, planejamento. Quem vai fazer e como vai fazer. Então eu vou planejar em que prazo vai fazer, né? Então eu vou planejar aqui, cara, vamos começar a planejar. A gente começa por onde, né? A gente começa por compra de material. Compramos todos os materiais? Compramos todos os materiais. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é esse aqui. Fizemos o segundo passo, resolvemos todos os arquivos, resolvemos todos os arquivos. O terceiro passo é uma reunião, um alinhamento geral. Fizemos um alinhamento geral? Fizemos. Beleza. E aí você vai contando passo a passo o que você tem que fazer, né? Tomada de decisão passo a passo e depois você vai fazer o procedimento operacional padrão de cada passo. Por exemplo, esse projeto que a gente está fazendo é um projeto que a maioria desse serviço é uma pintura de testeira de praça de pedágio. Então, qual que é a mão de obra que eu vou usar mais nesse trabalho? É pintores, né? Então, qual que é o processo para esse pintor pintar essa testeira? Tem que lá, primeiro passo, ele tem que lavar assim, lavar assado com esse maquinário, desse jeito. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é um lixamento, desse jeito, com esse equipamento, com esse grão de lixa. Qual que é o terceiro passo? É o primeamento. Como é que ele vai passar o prime? É com esse rolo, é desse jeito, assim assado, o tempo de secagem é tal. Qual que é o quarto passo? O quarto passo é assim assado, pintar a primeira demão. Então, existe vários processos, várias coisas a serem feitas, que se isso não tiver muito alinhado, pode ser que um faz de um jeito, outro faz de outro. Então, um fluxo de trabalho, né? Você começa sempre pelo lado esquerdo, onde vão entrar as logomarcas, que você pinta aqui primeiro, que aí você já me dá espaço para me entrar com a logomarca. Eu não preciso esperar você acabar de pintar a testeira inteira. Então, existe um fluxo de fazer esse trabalho, né? Então, o segundo passo aí é o planejamento. Você planejou tudo direitinho. Você vai para o terceiro passo, que é a execução, né? Executar o que você planejou. Gente, nesse momento a gente tem que entender o seguinte: nem tudo que a gente planejou vai sair como planejado, né? Isso a gente tem que ter uma ciência muito grande, porque no meio do caminho as coisas mudam. No meio do caminho você tem um buraco ali, alguma lacuna que você tem que desviar. Então, uma vez que você já planejou, né, você tem que você vai ter uma assertibilidade ali de 70%, 80%, 90%. Esses 30%, 20%, 25%, 10%, você vai corrigir rota no meio do projeto, né? Porque é muito difícil dar 100% certo. Isso é muito dependente, a gente é muito dependente de outras coisas
né? Não está nada no nosso controle a todo momento. A gente tem que ter esse discernimento, né? Não está no meu controle, né? A todo tempo, 100% do tempo não está no meu controle. É um trabalho externo, por exemplo, se começar a chover eu não consigo trabalhar, né? Então a gente tem que entender isso. Vou dar um exemplo, né, dessas maquinárias que a gente está fazendo na TV. Pô, tem que mexer na parte elétrica da empresa inteira, tem que fazer essa parte elétrica inteira. Cara, e aí? Né? Isso não está no meu alcance. Eu dependo da concessionária de energia, que é a CEMIG aqui em Minas, para me ajudar. Então não é fácil, né? Não é fácil. A gente depende de terceiros para o negócio rodar. Mas aí uma vez que você fez a iniciação, que você planejou, começou a executar, você tem que monitorar, né? Muita gente delarga na mão das pessoas. Vira e fala assim, eu já te passei aí, o planejamento está aí, a meta está aí, o prazo, quem vai fazer, como vai fazer, fluxo, POP, vai lá e faz. Cara, não, você tem que monitorar e ter o controle, né? Em todo planejamento existe um cronograma. Nós vamos falar aqui das ferramentas, né? Existe um cronograma. Pô, primeira semana é o quê? Nós temos que fazer isso. A segunda semana nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer isso. A terceira semana, como é que é? É isso aqui. Então você tem uma ordem cronológica, né? Que a gente conta por dias trabalhados e por demanda a ser feita naquele dia, que aí você consegue gerenciar. Para que você tem que monitorar e ter o controle disso? Porque se sair da rota, você tem que corrigir rota, né? Então uma coisa que não é monitorada e controlada, se você deixar lá para o final, o que vai acontecer no final? Você não vai entregar. Por quê? Porque na hora que você descobriu que o negócio não ia entregar no prazo, foi muito em cima da hora e não deu tempo de rodar o negócio, né? E o quinto é o encerramento. Pô, na hora que a gente for encerrar, como é que vai encerrar? De que forma que nós vamos entregar? De que jeito que nós vamos entregar? Né? A gente tem que entender isso também. O encerramento ele tem que ter um processo para você encerrar um projeto, né? Desse tamanho, ou de uma entrega de um trabalho, ou de uma reformulação de um galpão, de uma mudança. Por exemplo, o João da Arca está aí, acabou de falar aí. Ele está mudando o galpão dele. Ele teve iniciação, né? Ele entendeu que ele precisava mudar o galpão. Segundo passo, ele teve um planejamento, ele teve que alugar o galpão, ele teve que fazer logística, ele teve que ligar energia, ele teve que pensar numa planta fabril nova de como é que as coisas iam funcionar. Depois que ele planejou, ele teve que começar a executar, colocar as coisas em cima do caminhão e fazer a mudança, né? Depois ele teve que monitorar, começar a monitorar isso que está acontecendo na mudança, ter o controle dessa mudança. Ela está sendo certa, está no prazo que eu calculei, está dando tudo como eu planejei, né? Fazer o monitoramento e o controle. E tem que ter um encerramento. Cara, que dia que eu vou mudar? Eu preciso no dia, por exemplo, 1º de junho eu tenho que estar 100% operando, minhas máquinas têm que estar 100% ligadas, tem que estar 100% tudo acontecendo. Então, olha a importância de você fazer, de fato, um gerenciamento de um projeto. Você tem que fazer isso, né? Você tem que fazer isso, senão você não entrega. Você trabalha apagando fogo o tempo inteiro. E aí você tem as ferramentas que eu chamo de checklist. Você tem que ticar isso todos os dias, né? Na primeira semana eu tenho que comprar o material, começar a produzir e fazer assim. Cara, ótimo. No final, sexta-feira você chegou lá, tiquei. Segunda eu fiz isso, terça eu fiz, quarta eu atrasei um pouco, mas na quinta eu consegui bater o tempo que eu precisava, fazer o que eu fiz e tudo. E aí você fazer o checklist diário, né? O checklist diário de acompanhamento daquilo. Fiz o checklist, cronograma, né? Qual que é o cronograma que nós vamos seguir? Né? Qual que é o fluxo que nós vamos seguir? Para cada time tem que ter esse cronograma, tem que ter esse fluxo. Fiz o cronograma. Reunião de kickoff, né? Para que serve a reunião de kickoff? A reunião de kickoff serve para colocar todo mundo na mesma página. A comunicação ser a mesma. Todo mundo entender o que tem que ser feito. Vou dar um exemplo desse grande projeto que a gente vai começar a fazer essa semana, né? Semana passada foi uma semana de novo.
de iniciação, de planejamento, planejar time, quem vai executar, planejar orçamento, levantamento de orçamento, planejar negociação de compra de mercadoria, planejar arquivos, planejar logística, planejar equipamentos. Por exemplo, nesse projeto que a gente está fazendo, eu vou precisar de 12 plataformas, né? 12 plataformas elevatórias. Então não é 2, 3, 4. Vou dar um exemplo, nunca trabalhei com tanto de plataforma assim, né? Então vou precisar de 12 plataformas para um único projeto. Nós estamos falando aqui entre locação e logística, mais de R$250 mil nesse primeiro momento. Então eu tenho que arrumar uma empresa parceira que consiga me entregar no prazo que eu preciso, né? Nós estamos assinando um contrato hoje, amanhã eu preciso estar com esses equipamentos nas praças de pedágio, para quarta-feira começar a executar o trabalho. Em alguns pontos já começar a executar amanhã, né? Porque tem praça que é aqui perto, que é 200 e poucos quilômetros de Belo Horizonte, tem praça que é 700 quilômetros de Belo Horizonte, é muito longe. Então, semana passada foi uma semana de planejamento. Nós planejamos bem a semana passada. Pô, uma vez planejado, cara, agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos partir essa semana para a semana de execução, né? Nós já planejamos semana passada. Então eu pego a primeira semana de execução, segunda, terceira semana de execução. Na quarta semana é o quê? É o encerramento, né? É monitorar tudo, entender o que tem que ser feito, quais pontos tem que melhorar, como que eu vou fazer isso, qual que é o time que vai validar esse trabalho, e aí, no final, partir para o gol de placa, porque é o que eu falo, né? No final a gente tem que fazer o gol de placa, a gente tem que fazer o gol, tem que marcar o gol, né? Que a gente planejou num prazo entregar essa obra, planejou botar isso para rodar. Nós estamos com mais de 30 pessoas envolvidas nesse trabalho, é um trabalho mais de milhões de reais, então a gente precisa sim estar com esse planejamento, essa gestão de projetos muito bem alinhada. Para quê? Para que isso no meio do caminho não vira uma bagunça, não vira uma zona, e tudo que vira bagunça e zona gera prejuízo financeiro, né? É prejuízo de retenção do cliente, que eu tenho um contrato assinado com ele, uma vez que eu prometi entregar, eu tenho que entregar, e se não gera prejuízo financeiro, porque, de novo, no planejamento eu coloquei lá, vou precisar dos equipamentos durante 15 dias. Pô, se esses equipamentos passar um dia a mais, sai do valor de 15 dias e começa a contar uma diária com outro preço, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Então esse gerenciamento de projeto vai te ajudar a fazer isso, né? E de novo, gente, não é só para executar um trabalho dentro da sua empresa, não é só para mudar, tem muito gerenciamento de projetos de melhoria contínua dentro das empresas, né? O professor Vicente Falcone sempre fala isso. Você tem que estar todo o tempo melhorando o seu processo para que você consiga entregar mais gastando menos. Essa é a conta correta que as empresas têm que fazer, né? Então eu vejo muita empresa falando assim, vou construir um galpão, vou contratar 100, 150 pessoas, 200 pessoas e vou fazer acontecer, e a pessoa esquece que o importante de um negócio, a matemática correta de um negócio, de uma empresa é fazer mais com menos. Ah, não, Thiago, mas para eu crescer eu preciso investir. Ok, você precisa investir. Mas se você não parar de investir e pensar como minimizar o seu processo produtivo, o seu processo logístico, o seu processo de entrada de lead na boca do funil, seu processo de prospecção de cliente, cara, você vai ficar num gasto absurdo, né? E você não vai ganhar dinheiro, né? Porque o que importa não é quanto que você está vendendo, o que importa é o seu lucro. No final das contas lá do DRE é o que? Cara, quanto que eu gastei, quanto que eu vendi, quanto que eu gastei, quanto que eu ganhei. Entendeu? Quanto que eu ganhei. Eu já tive empresa de comunicação visual inchada, com 120 funcionários, 10 mil metros quadrados de planta, e hoje eu tenho uma empresa muito mais enxuta e o meu resultado é muito parecido com o que eu tinha. Porque eu consigo, de fato, extrair, espremer o meu negócio o máximo
para que na última linha lá do meu DRE ele me dá lucro, né? E lucros altos. Lucros altos não quer dizer que você não vai ganhar lucros altos porque o mercado não entende, o mercado cobra isso, o mercado trabalha assim, trabalha assado, então você não consegue. Não, você faz o preço e o valor do seu negócio e você tem a capacidade de vender para clientes que querem pagar mais, né? Clientes que querem chegar que querem pagar mais porque querem receber no prazo, que querem receber com garantia do projeto, que querem receber no prazo, com qualidade. Então a gente tem que entender isso, né? E como que se faz isso? É planejando. Então não adianta você ter uma empresa inchada, uma empresa grande, um galpão muito grande, muita gente, sendo que você não está vendendo o ideal, não foi planejado, vendendo o ideal para você entregar aquilo. Eu vejo muita gente fazendo ao contrário, né? Primeiro você vende, depois você mexe em estrutura. Vou dar um exemplo, a Fiber que eu acabei de comprar lá, né? Ano passado eu gastei mais de 300 mil reais de terceirização de corte de aço. Cara, eu já tenho uma demanda dentro do meu negócio para me ter uma máquina daquela, porque eu já gasto isso por ano terceirizando, né? Eu estou falando de terceirização só de corte, não falei do custo de logística que eu tenho de comprar o material, levar para o cara, voltar. Quando você corta, geralmente não volta a sobra e o aço a gente sabe que a gente vende no quilo. Então essa compra dessa máquina, por que eu cheguei à conclusão de comprar essa máquina? Porque eu fiz a iniciação de um projeto para comprar, eu planejei comprar, eu executei, monitorei e encerrei. Na hora que essa máquina começar a rodar lá na TV, eu vou falar, cara, cada corte esse ano eu economizei tanto. Eu pagava tanto, que eu sabia quanto que eu pagava por hora, né? E hoje me custa tanto a operação. No final do ano, quanto que eu economizei? Entendeu? O que voltou para mim ter feito esse investimento e essa máquina ser paga por ela mesma, né? E isso é o quê? Isso é um planejamento financeiro. Né? É um planejamento financeiro para mim entender o que eu gastei e o que isso me trouxe de retorno. Esse playback, o que trouxe de retorno aquele investimento daquela máquina? Fora, quando você tem uma máquina dessa dentro da sua fábrica, você consegue fazer muitas coisas que você não fazia, né? Então a importância do projeto, turma, e essa máquina lá que eu comprei agora, ela faz parte do meu projeto, do meu planejamento estratégico de 2025. No meu planejamento de 2025, uma das linhas mais importantes no meu negócio foi melhorar a tecnologia e aumentar meu parque gráfico. Olha para você ver, chegou no começo do ano, em fevereiro chegou uma CO2 pequena que eu estava precisando, que eu só tinha uma máquina laser grande, então estava precisando de uma máquina pequena para fazer coisas menores. A máquina está lá dentro, comprei uma máquina da MAC. Agora chegou a Viterbo lá, que é 3.000 watts de potência, né? Fiber, laser fiber. Essa semana chega uma Halta da Rhino lá de 5 metros, né? Estou olhando uma máquina nova de impressão com uma qualidade boa. Estou olhando uma HP. Por que HP? Eu não tenho máquina muito grande, que impressão digital não é o nosso forte, né? Imprimir adesivo e lona não é o nosso forte, mas eu preciso de uma máquina que me entrega o adesivo pronto, não precisa esperar secar, né? Que já roda, eu já posso trabalhar nela. Então, assim, isso passou para o meu planejamento estratégico de 2025, que eu fiz em 2024, e agora eu estou no momento de o quê? De execução dele. Eu já planejei, iniciação, primeiro passo, planejamento, segundo passo, eu estou no terceiro, que é de execução. Então, se eu não tivesse feito um projeto desse, de repente eu não conseguiria estar executando. Por quê? Porque eu não planejei. E quando a gente fala de obra, é a mesma coisa. A maioria que me segue aqui sabe que a gente faz obras maiores. Aí sim que você tem que ter um gerenciamento, um planejamento de projetos muito bem apurado, para você não se perder no meio do caminho, né? Não se perder no meio do caminho. Tudo que você vai fazer na sua empresa, você precisa de uma plataforma básica
plataforma básica, ferramenta básica para você fazer esse projeto. Para tudo. Ah, Thiago, eu quero mudar meu chão de fábrica. Você tem que planejar, você tem que fazer um checklist, você tem que fazer um cronograma e você tem que fazer uma reunião de kickoff, né? Que sozinho você não vai fazer. Você tem que avisar, alinhar com o resto do time o que você precisa fazer, né? Então você precisa disso. Você precisa disso. Então a importância da gente, tudo que for fazendo na empresa, fazer uma estrutura mínima de um projeto, gerenciamento de um projeto, para você ter começo, meio e fim daquela demanda. Qualquer demanda que for ter, entendeu? Vou abrir aqui agora um tempinho para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tinha muito tempo que a gente não fazia café com CV. Acho que a última vez que eu fiz café com CV foi em fevereiro. Temos aí 2 meses sem café com CV. Muita gente fica me pedindo, tem que fazer café com CV segunda-feira. Muita coisa legal que ajuda a gente lá, que você fala. E eu estava com muita demanda na TV de trabalho. Minha semana é bem corrida, acordo bem cedo e durmo cedo também, então não estava conseguindo fazer, mas agora eu vou voltar aí com frequência. Aí, ó, Gráfica colocou, só queria parabenizar pela live, top de linha, muito obrigado, Gráfica. Vou ver se a gente volta a fazer o café com CV toda segunda-feira. Aí, ó, o Romero tá perguntando, vai voltar a ser semanal? Sim, Romero, vamos ver se a gente faz toda segunda-feira, igual sempre foi, né? Segunda-feira, 6h30 da manhã. Geralmente a gente coloca um assunto para votar, mas como esse assunto estava tão quente essa semana, esse mês na TLV de gerenciamento de projeto, a gente está com 2 projetos muito grandes na TLV, né? Pra vocês terem ideia, a gente está com um projeto no Brasil inteiro. Me dá um autógrafo. Aí, boa demais, o Igor, valeu. A turma, ó, os mentorados estão vendo aí em peso, hein? Paulinho. Aqui, ó, quando planeja e haja uma falha, explica a sua da realidade. O Paulinho, igual eu falei aqui no meio da live, né? O planejamento é o quê? É para você ter uma trilha. No meio do caminho, você vai ter algum problema. Não tem como não ter problema. É o que eu falo. O que a gente tem que entender? O que é muito importante? A gente não está no controle de tudo, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, a gente não está no controle de tudo. Primeira coisa. Então, existe coisas ao seu redor, que não está no seu controle, né? É uma mão de obra que não é 100% do seu controle, é uma máquina estragar que não é 100% do seu controle, é chover e você perder 2, 3 dias porque você não consegue pintar chovendo, nesse caso desse projeto. Então, você não está. O que você tem que criar dentro da sua empresa, que é muito importante? Uma cultura de enfrentamento dos fatos. O que é cultura de enfrentamento dos fatos? Gente, não adianta mentir, não adianta enrolar, não adianta querer dar a volta daqui, dar a volta dali. É uma cultura de fato, de enfrentamento dos fatos. Tá acontecendo isso, nós temos que resolver. Vamos pensar em solução, né? Porque tem muita gente que é muito bom para dar desculpa. Muita gente é muito bom para dar desculpa. Só que a gente no momento de uma rota, de um projeto, ela sair da rota, a gente não tem que dar desculpa. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que voltar para a rota. Então a gente não pode perder tempo pensando em que desculpa nós vamos dar. Nós temos que perder tempo, que solução nós vamos tomar. O que nós vamos executar para resolver esse problema, né? Então essa cultura de enfrentamento dos fatos é muito importante você criar essa cultura dentro da empresa, para a gente de fato enfrentar o que está acontecendo, né? Uma coisa é você fazer um planejamento e errar 50% do planejamento. O planejamento foi mal feito, né? Uma coisa é você fazer um planejamento e errar 20%. Cara, você está acertando 80%. É o que eu falei. As coisas saem do lugar no meio do caminho. O que você tem que fazer é pegar e botar para fazer. O Igor está falando aí, ó. O ideal é rodar os projetos no método PDCA. Ótima sugestão, Igor. Eu uso muito o PDCA na TLV. É mais ou menos o que a gente falou aqui, né?
Então a gente sim precisa checar, precisa planejar, precisa checar, precisa executar, precisa voltar, precisa corrigir rota, precisa fazer de novo. O PDCA é exatamente isso. E o método PDCA, ele serve para tudo que a gente falou aqui. O PDCA é um gerenciamento de projetos, né? Então ele serve para isso tudo, né? O PDCA ele te forma o fluxo que você tem que fazer, executar esse projeto. O que você tem que fazer? É muito parecido com o que eu falei, mas sim é uma ferramenta poderosíssima, é um método de gerenciar projeto poderosíssimo e que serve para tudo que a gente contou aqui. Tudo que a gente contou. O Capelli falou, quem é bom em desculpas não é bom em nada. Tem gente que é muito bom em desculpas, viu, Capelli? Tem gente que tem as desculpas na ponta da língua. O que a gente tem que pensar hoje, né? Cara, surgiu um problema, ele tem que ser resolvido. Desculpa vai resolver? Não vai. Então nós temos que, de fato, criar esse enfrentamento aí que eu falo, né? Criar uma cultura de solução. Não é criar uma cultura de desculpas, né? Então, você não pode dar uma desculpa de um negócio porque a outra pessoa não fez aquela, né? Pega aquilo ali e resolve, pega aquilo ali, encara e vai lá e faz e entrega. Essa cultura que eu crio na TV de fato de enfrentamento dos problemas, né? De trazer solução. Pô, o problema você já sabe qual que é já. Qual que é o plano B e o plano C? O plano A deu errado. Qual que é o plano B e o plano C? Então nós temos que pensar nisso. Essa semana eu vou fazer, junto com a Sara, que está até aqui na live também, não sei se ela já saiu, nós vamos fazer, eu vou gravar dia a dia esse projeto todo que a gente está fazendo lá na TLV das praças de pedágio, da Vias Cristais. Para quê? Para a gente de fato mostrar para vocês o dia a dia de como se faz um projeto, de como gerencia um projeto desse, de como que executa um projeto desse e como que entrega. Então, quem quiser acompanhar, nós vamos fazer uma novelinha desse projeto aqui no nosso Instagram da CV Experience, para quem é mentorado, quem que não é, quem que está no mercado, começar a entender como alinhar uma demanda dessa, como tocar, como acompanhar uma demanda dessa. Então vai ser muito legal, vai ajudar muito vocês aí quando vocês pegarem um projeto grande ou até um projeto médio, isso vai ajudar muito vocês. Aí, ó. Nós estamos mudando de galpão e estamos mudando o planejamento algumas vezes, por algumas situações. É isso aí, sai do controle, né, Sandra? Isso sai do controle, isso não está igual, de novo, não está 100% no nosso controle, né? Então a gente precisa sim corrigir rota, né? Mas a correção corrigir rota tem que ser rápido, não pode demorar. Quanto mais demora, mais caro fica. Então isso é muito importante. Turma, já deu a hora aqui, 7h07, essa live geralmente é meia hora, 40 minutos no máximo, só para a gente bater um papo, falar um pouco sobre esse assunto. Muito obrigado, todo mundo que está na live, por começar a sua semana aí comigo aqui, né? A gente falando de gestão, a gente falando de gerenciamento de projetos, o tanto que isso é importante para os nossos negócios, né? E o tanto que isso, de fato, tira a gente do ponto A e leva a gente para o ponto B. Muito obrigado, bom dia, ótima semana a todos. Vou preparar para minha foto aqui. Vão com Deus, que semana está começando, semana curta de feriado no meio da semana. Esse mês está foda, hein? Poucos dias úteis aí para trabalhar, para entregar, mas é o que eu falo, não adianta inventar desculpa, tem que enfrentar e entregar. Beleza? Abraço, turma, até mais. Obrigado aí.